Escola Fábio com 10 pessoas. Muito bem, muito bem. Conseguimos. Às vezes a gente passa por esses perrengues mesmo, mas a gente aprende, né? Nós aprendemos. E vou apresentar aqui para vocês a professora Juliane Freide Nunes. É assim que pronuncia, Juliane? Eu esqueci de confirmar. É Freide? Isso. Então tá. Juliana Freide Nunes, ela é professora e também formadora de professores, isso é muito bacana. Ela é graduada em letras, com seu mestrado pela Universidade Federal e agora doutoranda, uma estudiosa, né? Isso é muito bom, nós temos essa troca com alguém que gosta da pesquisa, que gosta de estudar e vem aqui trazer para nós esse tema tão importante da interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade no contexto escolar. Então, eu passo, já que nós estamos há 20 minutos aí entre, né, esses reveses aí da tecnologia, passo a palavra para você, Juliane, seja muito bem-vinda. Em nome da professora Maria Barbosa, nossa gratidão por você tirar a sua tarde inteira praticamente para nós, né? Nós já tivemos um momento antes aí para fazer o teste e agora nós vamos ter esse momento com mais de 300 professores. A rede municipal de Costa Rica é uma rede com muitos professores, professores estudiosos, dedicados. Acredito que esse momento de estudo vai ser muito bom para todos nós. Então, passo a palavra para você, Juliane. Bom, obrigada. Então, boa tarde a todos. Em nome da professora Tânia, eu cumprimento a todos presentes. Com muita satisfação que eu recebi esse convite para estar aqui com vocês e fazermos juntos, né, uma troca de experiências, uma troca de conhecimentos. Num primeiro momento, eu pensei nessa formação pelo Meet, mas aqui também vai dar super certo, a gente vai conseguir dialogar por meio do chat, né? Eu vou começar agora a colocar a apresentação para a gente começar. Professora, aumenta o áudio do seu notebook, por favor. Aumenta o volume? Isso. Melhorou? Creio que sim. Beleza. Pode continuar. Tá bom, então. Está aparecendo a apresentação? Não ainda, né? Agora sim. Bom, então, atualmente eu estou lotada na Coordenadoria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação, na Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul, e especialmente na Gerência de Formação para Professores. Então, neste momento, nós estamos elaborando a formação para os professores que vão implementar o novo ensino médio. Por que essa informação é importante? Porque com a escrita do novo currículo, com base no documento norteador da BNCC, nós não conseguimos mais fazer um estudo, fazer um planejamento que não seja interdisciplinar, né? Então, a dificuldade, muitas das vezes, da gente pensar nesse tema é pensar nessa interdisciplinaridade, porque quando a gente pega o currículo, seja do ensino fundamental, da educação infantil ou do ensino médio, nós vamos nos deparar
com essa ferramenta. Até porque ele foi organizado e ele foi construído para ser interdisciplinar. Deixa eu só passar aqui. Então, dito isso, nós pensamos neste momento, né, dessa organização, que nós vamos ter uma breve acolhida, vamos ter uma apresentação do momento, uma nuvem de palavras, uma contextualização da interdisciplinaridade, uma breve atividade. Então, essa atividade, as escolas que estão assistindo juntos pelo Data Show, vai ser muito interessante, porque vocês vão poder desenvolver essa atividade no coletivo, né? E quem está em casa e não pode fazer de forma individual e depois, em outro momento, na escola ou por meio mesmo do Meet, pode trocar essa atividade com os professores, com os demais professores. Depois nós teremos uma breve socialização dessa atividade. Como aqui a gente não consegue abrir o microfone, nós vamos fazer pelo chat. Então, as dúvidas, questões que ficaram, contribuições, todos poderão escrever pelo chat e eu vou lendo e a gente vai discutindo. E, por fim, o encerramento. Bom, há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser pássaros, porque a essência dos pássaros é o voo. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. Rubem Alves. Então, nesse primeiro momento, a primeira reflexão que fica, né, é o seguinte: em que medida o estudo disciplinar ele é uma gaiola que não possibilita o voo do estudante? Então, em que medida, quando nós segmentamos esse estudo, né, de isso é só da matemática ou isso é só da história, isso, de certa forma, não coloca gaiolas nos estudantes. É essa a ideia, na verdade, já da interdisciplinaridade. É promover para o aluno que ele possa construir o conhecimento a partir da onde ele está, a partir das suas vivências, né? Bom, então o objetivo geral deste momento é compreender a relevância da interdisciplinaridade no cenário escolar. Antes de começar, eu fiz num programa um link e eu gostaria que todos entrassem. Lógico que aquelas escolas que estão assistindo no coletivo podem fazer uma vez só, não é necessário que todos os professores façam. Mas entrem no link que a Tânia vai colocar no chat e coloquem lá 3 palavras que te remetem à interdisciplinaridade em sala de aula, tá? Então, o que acontece? Quando você clicar no link, alguns computadores vão pedir o código, que é esse que está aí, e alguns vão entrar direto. Então, é só colocar as palavras e submeter, tá? Que logo eu mostro para vocês o resultado. Então, a Tânia vai colocar no chat o link. Ju, peço que você envie novamente o link. Agora, você tinha colocado aquele dia aqui, aquela hora aqui, né? Coloca, por favor, no WhatsApp, por favor, que daí eu compartilho no grupo, porque não está dando certo aqui também. Eu vou colocar aqui no privado de novo, que algumas pessoas já terão acesso.
e vou colocar lá também, no WhatsApp. Apareceu, Ju. Agora eu vou compartilhar lá. Tá bom. Então, vou dar 5 minutinhos para todo mundo entrar e colocar. É meio que sem pensar, é o que vem à cabeça mesmo nesse primeiro momento. Professora, o nosso áudio está tudo bem aqui. O pessoal está escutando a gente muito bem. Eu preciso que você verifique o volume, o microfone do seu computador. O volume do seu YouTube talvez está baixo também. O áudio dela tá bom. Então, beleza, vamos tocar. Porque o nosso áudio está muito bem. Então, não tenho nenhuma configuração aqui. Tinha uma diretora reclamando. Fala aqui, tá bem. Mas tá tudo bem, então. Beleza. Tá bom. Vocês viram, eu vou colocar de novo, porque algumas pessoas estão chegando, né? Esse link, você puder, professora Juliana, explica novamente do que se trata esse link. Ok, sim. Então é assim. É um programa que ele vai fazer uma nuvem de palavras e vai colocar essas palavras na quantidade que elas mais saíram. Então, por exemplo, uma palavra que saiu 100 vezes, ela vai sair maior. Uma que saiu 5 vai sair menorzinha. E a partir daí nós vamos ver o que a maioria pensa sobre o tema interdisciplinaridade. Então, vocês vão entrar no link e lá vão colocar 3 palavras que te remetem quando você pensa num estudo interdisciplinar em sala de aula, tá? Então, vamos colocar lá a palavra que te remete, a situação que te remete, pode colocar. Nesse primeiro momento, é só para a gente ter uma noção geral. Se, por exemplo, você entrar no link e te pedir o código é esse que está aí na frente, tá? Mas muitos entram direto, não é necessário o código. Então, eu vou colocar mais uns 3 minutinhos, tá? Aí nós vamos passar adiante. O microfone deve ficar mais perto. Em relação ao áudio, se eu falo mais perto do microfone, escuta melhor? Escrevam aí para mim, por favor. Então tá bom. Eu vou ficar segurando o microfone. Sim. Então. Espera aí, que eu vou ficar segurando. Aí. Você quer colocar isso? Bom, mais um minutinho e nós continuamos.
Bom, vamos continuar então. Logo, logo eu mostro para vocês a nuvem. Vamos iniciar com a formação da palavra. Então, olha só. Inter mais disciplinar, né? Mais idade, mas vamos lá. Inter mais disciplinaridade. O que quer dizer relação entre as disciplinas, o que é comum em duas ou mais disciplinas. Então, a gente sai um pouquinho daquela ideia de que um objeto de conhecimento ou que um conteúdo, ele tem que ser trabalhado apenas naquela disciplina, né? Então, se eu vou pensar, por exemplo, educação ambiental. Eu vou trabalhar educação ambiental apenas na disciplina de ciências, mas só a disciplina de ciências pode trabalhar educação ambiental? Será que a matemática também não consegue trabalhar um pouco sobre educação ambiental? Será que a história também não consegue trabalhar? A geografia? Então, a interdisciplinaridade nos coloca isso, que os conhecimentos, eles não estão restritos àquela disciplina. Pode ser que aquela disciplina tenha uma abrangência maior para trabalhar aquele conhecimento, mas as outras disciplinas também vão conseguir trabalhar em um menor grau, mas vão conseguir ajudar a construir aquele conhecimento juntos. Deixa eu passar para o próximo slide. Aí. Segundo Piaget, a interdisciplinaridade é o intercâmbio mútuo e a integração recíproca entre várias ciências. O Piaget coloca o seguinte, não só o Piaget, outros autores, tá? Eu trouxe o Piaget, mas tem também o Morin, que é muito estudado nesse assunto. Então, o que acontece? A interdisciplinariedade, ela é quando eu trabalho esse conteúdo em duas ou mais ciências, né? Só que eu sei qual é o que cada disciplina trabalhando daquele conhecimento. Então, por exemplo, se eu vou pegar educação ambiental, eu vou trabalhar desmatamento, eu vou trabalhar o desmatamento, a área desmatada pela matemática, eu vou trabalhar a organização desse bioma, como é esse bioma, pela geografia, e eu vou trabalhar quais são a fauna, né, desse ambiente, desse cenário desmatado pelas ciências. Então, vejam, eu trabalhei o mesmo conteúdo em diferentes disciplinas, porém, eu sei o que cada disciplina está trabalhando desse conteúdo. Porém, quando eu chego na transdisciplinar, que é o degrau máximo desse estudo, eu não sei. Eu consigo estudar esse conteúdo, mas eu não consigo dividi-lo por disciplina. Esse seria o nosso sonho, a nossa utopia, trabalhar o conteúdo de forma transdisciplinar, que seria o seguinte, por exemplo, lá no 6º ano, eu vou trabalhar a educação ambiental, só que eu não vou dividir primeiro tempo ciência, segundo tempo história, terceiro tempo geografia. Não, eu vou trabalhar esse tema. E os professores que vão se revezar, eles não vão estar ligados à disciplina, mas sim ao tema. Então, eu não vou dividir. Olha, agora a gente vai trabalhar na perspectiva da história, ou agora nós vamos trabalhar na perspectiva da geografia, o que acontece no interdisciplinar, né? Só que todos nós sabemos que para nós chegarmos nessa transdisciplinar, nós temos vários degraus para subir e vários conhecimentos para a gente adquirir, porque não é de uma hora para outra
que a gente vai sair desse conhecimento disciplinar, desse ensino disciplinar que nós aprendemos, que eu aprendi. Então, lá, quando eu entrei na educação infantil, no ensino fundamental, eu sempre fui ensinada por meio da perspectiva disciplinar, né? Então, para mim, hoje, dar uma formação sobre o estudo, sobre a perspectiva interdisciplinar, eu precisei me apropriar desses termos e eu precisei estudar e montar planejamentos, planos de aula, para eu entender, né? Então, não é de uma hora para outra que a gente sai do disciplinar, que nós estamos habituados muitas das vezes, e que nós fomos ensinados, e que na graduação ocorreu dessa maneira, e passar para o transdisciplinar, né? Então, já é uma ruptura a gente começar no interdisciplinar. Tudo bem até aqui? Podem ir colocando no chat se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, tá? Que eu vou anotando. Bom, continuando. Só que quando a gente pensa, sempre foi disciplinar? Não, né? Então, o estudo, se a gente for pensar historicamente, os filósofos, os desenvolvedores lá antigamente no Egito, na Grécia, o estudo ele era transdisciplinar, né? Se nós formos pegar Sócrates, Platão, como que eles eram especialistas em uma área? Não. Eles dominavam várias áreas do conhecimento sem essa delimitação. O que é da matemática, o que é da história. Eles construíam aquele conhecimento, eles desenvolviam aquele conhecimento, né? Então, o que aconteceu? Isso foi por muito tempo. Os intelectuais, eles desenvolviam conhecimentos independente da disciplina, né? Não era restrito. Mais ou menos por volta do final do século XIX, início do século XX, então, que há essa fragmentação do saber. Por que a fragmentação? Porque entendia-se que a partir do momento que eu fragmentasse o conhecimento, eu ia me aprofundar, né? Então, é isso que acontece, por exemplo, quando a gente pensa da graduação ao doutorado, né? Então, na graduação, nós temos uma ideia geral de como é toda aquela área do conhecimento, né? No mestrado, a gente já escolhe algo mais restrito para pesquisar, e no doutorado, a gente restringe um pouco mais. E se nós vamos ao pós-doutorado, restringe um pouco mais. É isso que acreditava-se o final do século XIX e início do século XX, que essa fragmentação ela ia possibilitar esse aprofundamento do conhecimento, né? Só que ao mesmo tempo que tem os benefícios dessa fragmentação, há também alguns malefícios, né? Principalmente para o estudante, porque se a gente pensa que o estudante ele aprende que é tudo fragmentado, ele, na verdade, ele não está construindo, ele não está sendo um sujeito pesquisador, né? Que é o que nos coloca hoje o PCN, que nos coloca a BNCC, que esse estudante ele tem que ser pesquisador, ele tem que ser autor do seu conhecimento. Então, como ele vai ser autor se tudo é repassado para ele de forma expositiva, né? Muitas das vezes, da forma que nós aprendemos que nós temos que ensinar, nós estamos cerceando esse aluno, colocando fronteiras nele. Nesse sentido, desde o PCN, é colocado que a perspectiva interdisciplinar de se ensinar ela é mais benéfica porque
ela traz essa ideia de que o aluno ele pode construir o conhecimento, né? A partir da onde ele está, a partir das suas vivências, ele pode construir, ele pode ser pesquisador, né? Não é só lá na graduação que nós chegamos e que nós podemos ser pesquisadores. Não, a gente pode ser pesquisador desde criança. Só que para a gente ser pesquisador desde criança, nós precisamos estar dispostos nesse cenário, né? Então, o professor ele tem que mediar esse conhecimento. Como eu disse, não é de uma hora para outra que a gente vai chegar nesse estágio, que a gente vai conseguir ser mediador. Mas hoje, tanto o PCN, quanto a BNCC, quanto os currículos, né, que foram elaborados, tanto o currículo Educação Infantil, quanto o currículo Ensino Fundamental, e agora o do Ensino Médio, que vai ser publicado, eles nos mostram a importância de o professor ele ser esse mediador, né? Que não mais nós vamos ensinar a partir de um conteúdo, né? A partir de uma área do conhecimento, mas nós vamos ensinar a partir da habilidade e da competência, né? Então, quais são as habilidades que aquele estudante precisa ter naquela etapa do ensino em que ele está, né? Então, qual é essa habilidade? Como eu vou fazer o aluno atingir essa habilidade? E a partir dessa habilidade, então, que eu vou pensar em quais os conteúdos que eu vou trabalhar com ele para que ele atinja essa habilidade e que depois de atingir essa habilidade, então ele possa atingir a competência, né? Então, nós partimos da habilidade para a competência. Só que isso nós vamos ter outros momentos de estudo para nos aprofundarmos, né? Deixa eu passar o slide. Então, o desenvolvimento das atividades interdisciplinares, ela deve considerar 3 aspectos, né, principais, que são o currículo, como esse currículo ele está, né? Quais são as habilidades que está, como é a organização desse currículo. Então, no caso da educação infantil e do ensino fundamental, nós já temos, né? No caso do ensino médio, nós ainda vamos ter, nós temos uma prévia, mas ele vai ser publicado. Então, a partir desse currículo, a partir dessas habilidades que nós vamos lá selecionar para trabalhar, a gente tem que ter uma didática, que é o planejamento dessas atividades, que é como que eu vou atingir aquela habilidade que está no currículo e, posteriormente, atingir aquela competência maior, né? Então, eu preciso desse currículo, eu preciso dessa didática e eu preciso da pedagogia, que é a prática que eu vou desenvolver em sala de aula para atingir essa habilidade. Bom, vocês têm alguma dúvida? Então, agora eu vou mostrar a nuvem de palavras que vocês construíram, tá? Para a gente ver se está de acordo com o que a gente viu até agora, se tem algo diferente, se é realmente isso que nós estamos imaginando que é interdisciplinar. Vou mostrar para vocês. Só parar aqui para... Então, ela foi? Ela não foi, né? Ah, agora ela foi. Deixa eu abrir para vocês.
ela ainda está sendo construída. Deixa eu ver se eu consigo fazer um zoom nela para vocês verem melhor. Bom, então nós temos como uma das principais união, interação, parceria e companheirismo. Flexibilidade, aprendizado. Realmente é muito importante essa interação e união entre os professores, porque para esse ensino interdisciplinar acontecer, é fundamental o planejamento colaborativo. Se nós não tivermos planejamento colaborativo, nós não vamos conseguir passar para esse ensino interdisciplinar, né? Se nós não juntarmos os professores por área de conhecimento, ou mesmo todos juntos, para fazer esse planejamento, para fazer essa organização, nós não vamos conseguir passar do disciplinar para o interdisciplinar. Deixa eu ver se eu consigo ver mais palavras. Tem também material didático, nem sempre facilita. Realmente, dependendo do conteúdo, terá uma dificuldade maior, né? Então, se a gente pensar em conteúdos bem específicos das disciplinas, a gente vai ter dificuldade de poder possibilitar que esse conteúdo ele seja interdisciplinar, né? Só que se a gente for pensar que a gente começa a dar habilidade, então muitas das vezes aquela habilidade ela vai abrir um leque de possibilidades de áreas do conhecimento, de conteúdos que eu vou poder trabalhar, né? Então, na verdade, quando a gente pensa assim, nem sempre é fácil de trabalhar, num primeiro momento, a gente está pensando muito na perspectiva do conteúdo, porque quando a gente vai para a perspectiva da habilidade, é bem mais abrangente que a perspectiva do conteúdo. Aí tem relação, globalização, coletividade, isso mesmo, contribuição, ligação das disciplinas, ampliar o conhecimento, organização, participação, planejamento, companheirismo, é isso mesmo. Eu acredito que o ensino, na perspectiva da interdisciplinaridade, seja tudo isso junto e que a gente não consegue fazer de forma individual. Se o professor quiser fazer de forma individual, ele vai ter muita dificuldade, né? Porque ele vai acabar entrando na disciplina do colega. Ele não vai conseguir fazer esse ensino interdisciplinar de forma que realmente seja global, só na disciplina dele. Deixa eu passar agora para o slide novamente. Voltei. Só tem que aparecer o slide. Não está aparecendo ainda. Aí. Vamos lá.
Agora, o que eu pensei? Eu pensei em nós fazermos uma atividade, né? Para isso, as escolas, os professores que estão assistindo com mais de uma pessoa podem fazer em dupla, em grupo, a escola inteira. Vai ser bem interessante. E quem está individual, pense na sua disciplina e nas outras. Então, nesse primeiro momento, eu vou dar 1 minuto para vocês escolherem uma imagem. Então, escolham uma imagem. Essas imagens, elas se referem aos temas contemporâneos transversais da BNCC. Então, esses são temas, tem outros temas, tá? Eu coloquei só esses 4, mas são outros temas que foram elaborados de maneira a possibilitar um estudo interdisciplinar. São temas que foram desenvolvidos a partir de leis e decretos, e eles possibilitam esse estudo interdisciplinar. Num primeiro momento, na escola, é interessante selecionar um deles para trabalhar e fazer esse estudo nessa perspectiva. Então, todo mundo escolhendo. Vou passar para a próxima. Bom, então, quem escolheu a primeira imagem vai trabalhar diversidade cultural, a segunda, educação ambiental, a terceira, educação para o trânsito, e a quarta, processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso. Alguém tem alguma dúvida? Não, eu vou passar. Então, como é a atividade? Esse é o tema contemporâneo que vocês vão trabalhar, né? Então, um desses 4 temas. E a atividade, eu vou mostrar, deixa eu passar aqui, isso. Então, esse é uma sugestão de um plano de aula que foi desenvolvido em 2019 pela CEFOR, né, juntamente com a CIB, que era a implementação do currículo, para possibilitar esse planejamento colaborativo. Então, nós temos lá as habilidades, as competências específicas, competência geral da BNCC, os temas contemporâneos, que no caso, aqui vocês vão colocar o que vocês escolheram, um dos 4, né? E quais as estratégias metodológicas que serão utilizadas para atingir os objetivos propostos. Então, aqui a gente coloca seria uma sequência didática. Como que a gente vai trabalhar o tema contemporâneo selecionado de forma interdisciplinar? Para isso, eu fiz aqui um drive que eu vou colocar no chat o link. Eu peço que a Tânia ela compartilhe, né? E lá, o que tem? Além desse planejamento, nós temos de forma resumida as 10 competências gerais que a gente vai colocar na terceira lacuna, e também tem selecionado por ano de etapa de ensino. Então lá, se eu não me engano, primeiro, segundo ano do ensino fundamental,
7º ano, 8º ano, e a área do conhecimento predominante para trabalhar. Então, tem as habilidades da área ou do componente, tá? Quem não tiver acesso nesse primeiro momento, nesse drive, pode fazer apenas essa parte do colocar o tema contemporâneo e colocar as estratégias a ser trabalhadas, tá? Para atingir o tema contemporâneo. Eu vou dar para vocês uns 8 minutinhos e eu peço que à medida que vocês vão construindo, seja coletivo, seja individualmente, que vocês vão colocando no chat, tá? Seja dúvidas, contribuições, o que vocês acham que seria interessante ou o que vocês acham também que não seria interessante. Nesses 8 minutos ou depois vocês já vão colocando que a partir dessas contribuições nós vamos continuar esse momento. Então, está lá o link, todos têm acesso. Quem não tiver nesse momento, só a partir dessa sugestão de plano de aula, pode montar, né, essas estratégias metodológicas para a gente discutir. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar lá nos comentários. Eu vou voltar rapidinho para vocês os temas, tá? Então, aqui as imagens. Então, a primeira imagem é diversidade cultural, a segunda, educação ambiental, a terceira, educação para o trânsito, e a quarta, sobre envelhecimento. Agora eu vou passar para o plano aqui. Rogéria, muitas das vezes, algumas questões de não pode ou pode, é muito da burocracia, né, que é imposta. Então, para uma organização, seja do recursos humanos, seja dessa questão de disciplina, muitas das vezes, nessa parte burocrática, a gente é travado. Então, por essa razão, quando coloca assim, porque muitas das pós-graduações não são aceitas, é por uma questão burocrática. Como também, muitas das vezes, quando tem uma ideia, por exemplo, agora das escolas da autoria, dessa relação, né, que agora vai ter itinerário formativo, então nós temos algumas disciplinas, como tem projeto de vida, num primeiro momento foi muito difícil conseguir adequar essa lotação de professores, mas não é por uma questão de não querer, é uma questão burocrática, né? Então, essa questão de não ser aceito é totalmente burocrático, mas eu acredito que com o tempo isso mude, até porque nós vamos ter um ensino muito diferente do que nós tínhamos há 5 anos atrás, né? Então, de um ano para o outro, é muito difícil que tudo mude. Por exemplo, se a gente for pensar no planejamento no sistema, né? Que ele tem que ser mudado também para abarcar o que o currículo nos pede. Mas eu acredito que com o tempo, com essa nova metodologia, isso vai mudar, tá?
Mas é tudo uma questão muito burocrática. Muitas das vezes, a questão administrativa, ela não consegue seguir o pedagógico, né? Por isso que também, às vezes, o pedagógico fica um pouquinho travado por uma questão administrativa. Mas não é porque não quer, é porque realmente a gente consegue, a gente pensa assim, eu enquanto professor, aí eu penso, o professor na escola, então nós temos lá, sei lá, 30, 40 professores, e a gente pensa numa secretaria, né? Quantos professores, quantas realidades que eles têm que contemplar a partir de políticas. Então, mas eu acredito que isso vai mudar agora. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma contribuição? Quem já está fazendo essa sugestão de plano de aula, já tem alguma contribuição para colocar aqui nos comentários? Pessoal,
Alguém já tem alguma contribuição, alguma dúvida? Algum benefício do estudo interdisciplinar? Oi? Mami, tá sem som? Eu tinha desligado um pouquinho. Vamos continuar, então, para não ocupar tanto tempo de vocês. Então, como não tem outras contribuições, e eu acredito que vocês possam trabalhar essa ideia do planejamento colaborativo com o tema contemporâneo na escola, pensar nessa ideia para depois, para alguma atividade agora, para o próximo bimestre, enfim, são ideias que podem fomentar esse estudo nessa perspectiva, né? De forma geral, acredita-se que, a partir do estudo interdisciplinar, é possível o estudante ter uma aprendizagem significativa, né? Uma vez que ele vai estar construindo aquilo que ele está aprendendo, né? Então, não vai ser apenas de uma maneira expositiva, professor-estudante, mas ele vai construir a partir da onde ele está, do que ele tem acesso, e de certa forma, essa aprendizagem significativa vai fazer com que ele signifique aquilo muito mais e que ele, a partir do que ele vai construindo, ele sempre vai desenvolvendo outros conhecimentos e ele vai fazendo a relação, né? Que é o muito importante, que esse estudante ele consiga fazer relações, né? Então, relação do que eu entendi lá na língua portuguesa e que eu posso aplicar também na história, na geografia, ou o que eu aprendi lá nas ciências, que eu consigo aplicar muito bem esse conhecimento construído lá na matemática. Então, a partir dessa aprendizagem significativa, esse aluno ele vai ter um conhecimento construído, né? Que vai ser muito mais difícil ele esquecer, ele não entender direito, ou ele não conseguir aplicar, né? De forma prática na vida dele. Até tem uma contribuição interessante. Em 2019, eu fiz uma formação com o Banco Central sobre educação financeira. E lá, o professor, era um professor do Banco Central que veio, colocou que muitos estudantes, aprendendo educação financeira na escola, conseguiram
além de organizar aquilo que eles tinham acesso, mesada, ou mesmo o dinheiro que o pai dava para comprar lanche, ou enfim. Além disso, muitos estudantes colocavam como experiência que eles conseguiram ensinar o pai deles como que era essa educação financeira, como que era essa relação de o quanto eu recebo, o quanto eu gasto. Então, mostraram que não só para a vida deles foi importante esse conhecimento, mas também para os pais, para os responsáveis deles, né? Não só os pais, mas muitos que têm contato com os avós, com os tios, e mostravam aquele conhecimento e ensinavam como que era a relação, né? Do que eu posso gastar, do que eu não posso, a importância de eu guardar um pouco, né? Quanto é a porcentagem que eu posso guardar. Então, quando a gente pensa em aprendizagem significativa, nós aprendemos que o que o aluno aprende, o que o estudante aprende na escola, ele pode passar para as pessoas que ele tem ao redor. E se ele construiu aquele conhecimento, porque se ele construiu, ele acha importante. E ele vai passar aquilo. E ele vai passar de forma que, muitas das vezes, quem está ao redor dele vai aplicar também o que ele está passando, né? Então, eu dei o exemplo da educação financeira porque eu vi. Mas também tem tantos casos de quando eles aprendem sobre plantas medicinais, que eles passam para os pais, olha, tal planta é importante para, por exemplo, o boldo, a carqueja, que são importantes para questões, né, quando a gente está mal de algum órgão, sente algum sintoma, que isso pode melhorar sem tomar um medicamento, né? Também a aprendizagem significativa, ela vai fazer esse processo de construção do conhecimento e, por fim, ela vai promover a formação integral, né? Que nós vemos muito com as competências socioemocionais, que é esse desenvolvimento pleno do estudante. Ele não está só na escola para se desenvolver de forma intelectual, né? Mas ele também está na escola para se desenvolver de forma social, comunitária, de forma física, né? Então, a escola não é importante só por um conhecimento, ela é importante também porque ela vai possibilitar para esse estudante a ele ele se desenvolver, a ele conversar, a ele poder expor suas ideias, né? A trabalhar em grupo. Então, muitos estudantes, quando eles têm dificuldades em dialogar, em se expressar, os trabalhos em grupos, eles podem favorecer que ele se desenvolva dessa maneira, né? Então, um desenvolvimento pleno, que vocês vão ver mais para frente, nas competências socioemocionais, e até mesmo nas questões da BNCC, nós vemos que é muito importante que o aluno ele tenha espaço para se desenvolver, né? Não só entender aquele conhecimento, mas que ele possa aplicar e se desenvolver, né? Teve um comentário aqui. A Egiane colocou que ela escolheu educação ambiental e que podemos trabalhar com pesquisa em relação ao desmatamento e preservação da Amazônia. Exatamente, é muito interessante. Quando eu vivenciei essa formação, antes de aplicar aqui, eu escolhi educação ambiental também e eu fiz um plano interdisciplinar com a questão do desmatamento do Pantanal.
que ano passado teve números muito excedentes, né? Então, eu fiz esse plano, elaborei esse plano junto com os meus colegas sobre o desmatamento do Pantanal. E foi muito interessante, porque nós conseguimos abranger várias disciplinas, até não, mas a língua portuguesa, que às vezes parece tão distante, a gente conseguiu colocar como uma ideia de fazer uma cartilha sobre conscientização e sensibilização em relação ao desmatamento. E ficou muito interessante. Então, como eu já disse, né, é lógico que a gente trocar toda essa nossa forma de ensinar e mudar e muitas das vezes partir do zero é um desafio. Mas quando nós vemos algo prático e nós vemos as experiências de outros professores e de escolas, né, que já fazem o ensino dessa perspectiva, nós vemos o quanto dá certo e o quanto é prazeroso depois e como que para o aluno aquilo é muito mais significativo, né? Alguém mais tem alguma contribuição? Alguma dúvida? Eu vou para o encerramento, então. O encerramento, comecei com o Rubem Alves, termino com o Rubem Alves. Se fosse ensinar uma criança a beleza da música, não começaria com partituras, notas e pautas. Ouviríamos juntos as melodias mais gostosas e lhe contaria sobre os instrumentos que fazem a música. Aí, encantada com a beleza da música, ela mesma me pediria que lhe ensinasse o mistério. Então, muito obrigada. É uma alegria muito grande poder experienciar com vocês sobre esse tema que está tão em voga atualmente, né? E se faz tão necessário para a gente trabalhar o novo currículo. Tânia? Muito obrigada, Juliane. Gratidão mesmo por você ter dedicado o seu tempo, compartilhando conosco esse estudo que faz parte ali, né, da sua pesquisa, de tudo que você tem feito. É muito bom mesmo, é uma coisa que a gente vai crescer, se tudo der certo, nesse aspecto na educação, porque o aluno, nós somos integrais e somos interdisciplinares, né? Nossa vida não se resume em uma coisa só, em caixinhas, que é muito bom a gente ter essa conversa e ir crescendo nesse sentido, né? Às vezes a gente vê muito ali nos documentos, BNCC e tudo mais, e quando chega lá na prática, lá no chão da escola, a gente fica mais ansioso, sem saber exatamente como acontecer. Foi muito bom, obrigada pela experiência das nuvens, foi interessante ver as palavras, né, que faziam mais sentido para os professores, união, o apoio, a interação, e é exatamente isso, para que essa interdisciplinaridade aconteça, é necessário mais que uma pessoa, é necessário um grupo, né, a tribo todo, necessário todos nós juntos para que isso aconteça em benefício da aprendizagem do aluno, que é o maior alvo, né, Ju? Sim, com certeza. O estudante é nosso principal alvo e tudo que nós fazemos é para ele, né? Pensando para que ele se desenvolva, né? Para que ele tenha melhores condições na sala de aula. Mas é isso aí. Muito, muito obrigada. Gratidão mesmo. Obrigada aos professores que participaram conosco. Então, está aqui encerrada a nossa live com a professora Juliane Freide Nunes. Muito, muito obrigada, professora formadora da CEFOR. Gratidão também pela sede que nos ligou, né? E nossa gratidão aqui em nome da professora Maria Barbosa. Uma boa noite para todos. Boa noite. Obrigada.
Pode fechar.